Boa noite, semeadores de esperança. Sejam todos muito bem-vindos. É um prazer tê-los aqui. E hoje temos um convidado especial, junto com o nosso coordenador da casa, o Heleno Miranda. Hoje, Toninho Abreu vai estar conosco para falar sobre a transfiguração de Jesus. Olha que tema mais lindo e mais emocionante. Tenho certeza que vocês vão admirar esse tema, vão gostar muito. É uma passagem muito linda. E eu vou chamar aqui agora para vocês o Toninho e o Heleno. Boa noite. Boa noite. Boa noite, é um prazer, Toninho, ter você conosco mais uma vez, Heleno. Obrigado, Elon. Boa noite, Toninho. Boa noite, família. Boa noite, Helena. É uma alegria, viu, gente, receber o convite de semeadores, uma casa que vem falando, assim, de forma muito gostosa no nosso coração, né? Pela dedicação aos estudos do Evangelho, aos estudos da doutrina espírita, pelas atividades que a casa se propõe a fazer na sociedade. Isso muito nos alegra o convite, viu? Estamos aqui com muita alegria mesmo. A gente aqui fica muito feliz, viu, Toninho, com a presença, né, que vocês nos dão com a live, né, Lô? Prestigiando o trabalho do grupo, né? Vocês já são parte do grupo também, da nossa família, né, Toninho? Graças a Deus. Ele é um semeador, né, Heleno? Nós ficamos muito felizes, viu? E principalmente com o desenvolvimento do grupo, né, Toninho? Né? Na questão do estudo, né, da instrução mesmo, né, dentro do Evangelho. Então, está sendo muito rico. Muito bom mesmo as lives. Sim, sem dúvida. E hoje esse tema, a transfiguração de Jesus, né? É um tema, assim, que eu acho que vai trazer muita luz, né? Porque Jesus vem trazer uma mensagem muito bonita ali. E eu vou deixar com você, Tony, com a Helena agora, tá? Para vocês começarem. A hora que você quiser que eu coloque o versículo, você pode me falar, tá bom? Combinado, meu bem. Então, nós vamos pedir, né, Helena, ao Pai que nos envolva, a espiritualidade amiga que possa nos envolver nessa proposta de estudar o Evangelho, confiantes naquela promessa dele, quando nos dizia que onde se encontrassem 2, 3 ou mais pessoas reunidas em nome dele, ele aí estaria. E aqui abraçamos ao Cristo e abraçamos cada companheiro que vai ter oportunidade também de estar aqui conosco nessa noite. Falar dessa passagem, irmão, imaginar que ela é realmente muito rica nos detalhes. Quem vem estudando o Evangelho de forma minuciosa percebe que existe uma ligação entre o Novo e o Velho Testamento de forma muito intensa. Né? Quando você fala da possibilidade de Jesus se transfigurar, um feito, né, diferenciado, explica uma série de observações que os discípulos fazem. O próprio João, no comecinho do evangelho dele, eu não sei se você vai se lembrar, capítulo 1, versículo 9, ele dizia que ali estava a luz verdadeira, o mundo foi feito por ele. E é interessante quando você vê João, um discípulo, falando que Jesus é a luz verdadeira. E essa passagem da transfiguração, ele nos mostra que a questão ali, ela é complexa, porque nós estamos falando de alguém que está num corpo físico, mas que diante de uma simbologia de elevar-se no monte, se colocar em prece, naturalmente ele emite padrões iluminativos. E isso é muito interessante para a gente perceber, né? Outro detalhe também que eu acho que vale a pena a gente falar um pouquinho aqui agora, para que a gente possa ambientar antes de entrar na passagem diretamente, essa questão da simbologia desse corpo físico, né, ali representado. Olha que interessante, quando João, no Apocalipse, ele vê um semelhante ao Filho do Homem. Filho do Homem é um título que Jesus aceitava. E lá nessa passagem do Apocalipse, ele diz que viu um semelhante ao Filho do Homem, e ele tinha características que lembram Jesus na transfiguração. Então já é um discípulo vendo um semelhante ao Filho do Homem, que tinha sua cabeça e cabelos brancos como a luz branca, brancos como a neve, como como é que ele usa o termo? Brancos como a lã branca como a neve.
os seus olhos como chama de fogo. Ele traz aspectos da característica dele, vestido até os pés com um vestido comprido, cingido pelos peitos com um cinto de ouro. Então, são características que, quando você transporta para a transfiguração, é como se João, no Apocalipse, pudesse ver características espirituais de um espírito puro. Ele tinha os seus pés como latão reluzente, como se tivessem sido refinados numa fornalha, não é? Os olhos como chama de fogo. É muito interessante, porque quando os discípulos percebem Jesus transfigurando, nós vamos ver no texto ali daqui a pouquinho, é uma luz imensa que se faz. E realmente, esse potencial, né, íntimo. Como é que é, irmão? E diz alguns que essa era a verdadeira forma mesmo de Jesus, né? Ele estava se mostrando como verdadeiramente ele era. A ideia daquele espírito puro, aquele companheiro que traz na sua intimidade valores diferenciados e que extrapolam a questão do corpo físico, né? Então, naquela hora, é lógico que a passagem ela vai trazer também aspectos importantes que a gente perceba, detalhes que vai favorecer essa transfiguração em si, se a gente pudesse dizer assim. Eles estão em um determinado local que favorece muito, né? Então, olha que interessante, eles não estão num vale, não estão na beira do lago, mas eles estão num alto monte, estão em particular, né? São detalhes diferenciados que muito nos favorecem, né? Então, eu vou pedir ao pessoal para que a gente esteja atento na leitura aos personagens ali envolvidos, né? Que a gente esteja atento ao ambiente propriamente dito, a elementos que surgem na passagem e que vão falar conosco espiritualmente. Isso tudo vai fazer diferença na questão interpretativa. E falar também que nós vamos tentar trazer aqui elementos que são interpretativos, que são de ordem espiritual, que não é só coisa da cabeça do Toninho e nem da cabeça do Heleno. Existem contribuições que chegaram para a humanidade por parte da espiritualidade. Então, olha que interessante, a espiritualidade, através da mediunidade do Chico, por exemplo, comenta N textos do Evangelho. E essa passagem da transfiguração, não em Mateus, que é que a gente vai usar para ler aqui, mas em Lucas, por exemplo, tem um comentário de um elemento interessante que entra na passagem e que faz assim com a nossa mente, de repente, né? Então, essas contribuições são contribuições da espiritualidade para nós. Isso vale a pena a gente estar atento, porque todo projeto educacional, irmão, para a humanidade, ele sempre vem de lá para cá. Sempre vem de lá para cá. Quando a gente para poder pensar, por exemplo, na Gênesis, né, que é a primeira peça que nós vamos ter na Bíblia que a gente tem em casa, é o livro Gênesis. Ele vai falar lá, por exemplo, da formação planetária. Ele vai falar de como é que Deus criou o mundo em 6 dias, entre aspas, né, e descansou no 7º. Então, ele vai falar para a gente como que é essa formação. A ciência data essa formação de 4,5 bilhões de anos atrás, né? Mas aí quando você pensa assim, mas quem escreveu a Gênesis, falando da formação planetária, né? Provavelmente esse companheiro que escreveu a Gênesis devia estar lá para ver Deus fazer o mundo, né? Em 6 dias e descansar no 7º. Quem fez isso? Quem cantou a Gênesis? Porque na época nem tinha como escrever, era passado de geração para geração, era cantada a Gênesis. Aí as notícias que a gente tem, a princípio, é dada essa autoria a Moisés, e que nós sabemos a história de Moisés, né? Foi contado para a gente essa história. Então, olha que interessante, se Moisés canta a Gênesis para a humanidade, e será que ele estava lá para ver Deus fazer o mundo? Né? Ele deve ter cantado a Gênesis de forma intuitiva. Olha que gostoso isso, você perceber que veio da espiritualidade para a humanidade. Se você der um salto, Helena, e foi em todas as peças, todos os livros com seus profetas, que trouxeram as contribuições
para a humanidade, todos eles trouxeram de forma intuitiva, sem exceção. Se você pegar o último livro da Bíblia, aonde você vai ver o Apocalipse, e no versículo 1, ele inicia assim, revelação, que Apocalipse significa revelação do grego, né? Revelação de Jesus Cristo, a qual Deus que lhe deu, para mostrar aos servos, que somos nós aqui dos semeadores, né? As coisas que brevemente devem acontecer e que pelo seu anjo as notificou a João, seu servo. João foi o discípulo que traz o Apocalipse para nós, escreveu o Apocalipse. E que aquele anjo vira para ele e fala, o que vês, escreve num livro e envia para 7 igrejas. Então não é algo da cabeça de João. João recebe da espiritualidade e transmite para a humanidade. Assim foi com as obras do Chico. Assim acontece com os comentários da espiritualidade na atualidade em torno do Evangelho. É algo que não é o Toninho que está inventando, que não é o Heleno que está inventando. Na época de Kardec, a espiritualidade colaborou. Você pega o Evangelho segundo o Espiritismo, tem N comentários dos espíritos sobre os textos. E Emmanuel, por exemplo, o mentor espiritual do Chico, faz um trabalho fabuloso com os textos sagrados da Bíblia que você tem em casa, da que eu tenho em casa, é a mesma Bíblia, onde ele vai comentar os textos. Então, quando você pega, volta no Apocalipse, revelação de Jesus Cristo, mas Deus que lhe deu para mostrar aos servos o que vai acontecer e que pelo anjo, o anjo de Jesus, notificou a João, você vê que é uma escalada de Deus para a humanidade. E a espiritualidade ali nesse processo, intermediando isso. Então, essa passagem lá vai ser interessante na transfiguração, que vai aparecer os espíritos lá também. E espírito que já tem encarnado na face da Terra e que vão bater um papo com Jesus. O negócio é complexo. Então, nós temos que abrir a nossa mente, pensar que esses personagens estão ali com contribuições também, e que nós temos que desarmar o nosso coração e a nossa mente e tentar olhar para esse evangelho agora, para essa passagem da transfiguração, com a mente desarmada realmente, para que a gente possa tirar o espírito da letra e ver o que nessa passagem, irmão, vai nos favorecer nos dias de hoje. Como que isso me ajuda? Porque o evangelho nunca teve tão atual, nunca teve tão real para nós, né? Aquilo que aconteceu lá há 2 milênios, na realidade, é atual para nós hoje. Como há 2000 anos, a presença de Moisés ali foi atual para o Cristo e para os discípulos que o viram. Percebe? É nesse Se a gente não tivesse olhar totalmente espiritual para dentro do evangelho, fica muito difícil a interpretação, né? Fica linear demais, né, irmão? E ali você vai entrar numa visão muito linear, o evangelho ele vai tomar proporções complexas, e Jesus até esclarece esse alerta, porque ele fala que a letra mata, mas o espírito vivifica. Então, se você levar o evangelho ao pé da letra, meu amigo, você vai se complicar, né? Você vai querer guerrear, vai querer levar, como a gente deve ter feito muito em outras encarnações, a palavra de Deus pela espada, pela violência. Não é essa a proposta. Ele veio para que tivéssemos vida e vida com abundância. Vamos tentar tirar da transfiguração esses movimentos aí para nos auxiliar no dia de hoje. Tranquilo? Beleza? Vamos na passagem, irmão? Vamos lá. Vamos, coloca para nós a passagem. Obrigado. Vamos lá. Gente, família, essa passagem da transfiguração, nós vamos ler aqui, está contida em Mateus. E aí, nós vamos... Helena, eu vou te pedir que você vai fazer algumas anotações pessoais, né? Se você quiser diminuir o seu microfone por causa do som, quando você for entrar com qualquer contribuição, pode abrir com tranquilidade que nós vamos estar aí à disposição. Beleza? Ok, Toninho. Obrigado. Família, essa passagem da transfiguração é muito legal porque ela não é narrada só em Mateus. Outros 2 evangelistas narram também. E se você pegar a sua Bíblia comum que você tem em casa, no pezinho do título aqui, você vai notar que geralmente tem a referência de onde aquela passagem ela foi também narrada. E no meio espírita hoje, quando você vai estudar o Evangelho,
você é convidado a fazer algo bem interessante que a gente chama de contextualização. O que é? É ampliar a nossa visão em relação àquele texto, né? Saber por que algumas palavras estão contidas daquela forma, se outro evangelista narrou, que jeito que o outro evangelista narrou, não é para um evangelho derrubar o outro, em hipótese alguma, mas para contribuir para que a nossa visão possa ampliar. Então, para quem estiver anotando e estiver interessado, em Marcos, capítulo 9, versículo 2 a 13, também tem a transfiguração, e Lucas também colabora, trazendo a percepção dele da transfiguração. Lucas, capítulo 9, versículo 28 a 36. Lembrando que Mateus conviveu com Jesus, Marcos e Lucas são entrevistadores, não é? Eles não conviveram com Jesus. E olha que gostoso isso no Evangelho. Eles trouxeram para nós a contribuição de algo que eles ouviram dizer nas pesquisas que eles fizeram, com quem eles conversaram, com quem eles conviveram. Então, eles vão trazer as contribuições. Nós vamos em Mateus e vamos ler aqui o que está em Mateus aqui, tá? Versículo 1 do capítulo 17 de Mateus. 6 dias depois, tomou Jesus consigo a Pedro e a Tiago e a João, seu irmão, e os conduziu em particular a um alto monte. E transfigurou-se diante deles, e o seu rosto resplandeceu como o sol, e as suas vestes se tornaram brancas como a luz. Vamos passar aí, ó. E eis que lhes apareceram Moisés e Elias falando com ele. E Pedro, tomando a palavra, disse a Jesus: Senhor, bom é estarmos aqui. Se queres, façamos aqui 3 tabernáculos, um para ti, um para Moisés e um para Elias. E estando ele ainda a falar, Pedro no caso, né? Eis que uma nuvem luminosa os cobriu. E da nuvem saiu uma voz que dizia: Este é meu amado filho, este é meu filho amado, em quem me compraz, escutai-o. E os discípulos, ouvindo isso, caíram sobre seu rosto e tiveram grande medo. E aproximando-se Jesus, tocou-lhes e disse: Levantai-vos e não tenhais medo. E erguendo eles os olhos, ninguém viram, senão Jesus. Dependendo do evangelista, vai estar lá. Ninguém viram, senão unicamente a Jesus. Obrigado, viu, Elô? Família, olha que interessante quando a gente fala da contextualização, que é importante nós estudarmos o Evangelho e saber aonde aquela passagem está localizada, se outros evangelistas comentaram, se existe naquela passagem do Evangelho algum link que nos leve, por exemplo, lá no Antigo Testamento, né? Então, de cara, olha o desafio que nós estamos tendo quando uma passagem da transfiguração começa com 6 dias depois. Elô, coloca o versículo 1 para mim aí, por gentileza. Olha que interessante isso. 6 dias depois, tomou Jesus consigo a Pedro e a Tiago e a João, seu irmão, e os conduziu em particular a um alto monte. Se eu for estudar a transfiguração e estiver lendo isso aí, e vejo essa expressão 6 dias depois, enquanto eu não descobrir 6 dias depois do que é, eu não vou dormir. O que você acha disso, Helena? 6 dias depois, tomou Jesus consigo. Eu tenho que saber, família. Depois do quê? E aí, Helena, o que você acha? Fora da contextualização, não tem como, né, a gente fazer estudo nenhum. Daí a importância que você falou, né, do estudo minucioso, né, Tony? Isso, porque 6 dias depois de alguma coisa. Se você pega no Evangelho, o número 7, por exemplo, ele parece um ciclo, né? O sábado é o 7º dia, o dia do descanso.
Jesus, por exemplo, ele é considerado sábado, né? O sábado, o dia de descanso. Quem está com Jesus é como se ele tivesse um dia de folga, é alegria, ele está com o noivo, ele está em festa, né? Então tem todos esses aspectos no Evangelho. O número 7, ele traz essa percepção para nós. Não estamos aqui para estudar numerologia não, tá, família? Mas perdoar até quantas vezes? Até 7 vezes está bom, Senhor? Não é o que Pedro pergunta? Não te digo até 7 vezes, mas 70 vezes 7 vezes. Olha que legal isso. E em outras passagens, que o número 7 vai aparecer nos convidando a perceber que existe algo aí importante para ser visto. E essa passagem aqui, ela inicia 6 dias depois. Olha que legal. 6 dias depois de um fato. Eu estou lembrando aqui, Heleno, daquela mulher samaritana na beira do poço, quando eu falei que Jesus é o 7º, ele é o sabate, né? Ele é o sábado. Ele vira para ela e profetiza na vida daquela mulher samaritana, falando com ela assim, traz o seu marido aqui, né? Ela fala assim, não tem marido. Jesus falou, respondeste bem, porque 5 maridos você já teve, e o que hoje você tem não é teu, ou seja, 5 você já teve. Com esse que você tem hoje, que não é teu, são 6, né? Ou seja, eu estou aqui na beira do poço, te pedindo água, né? Te explicando que se você beber da água que eu tenho para te dar, vai desenvolver uma fonte dentro de você que você jamais terá sede. Ou seja, eu sou o 7º, né? Jesus é o noivo, ele é o que a humanidade espera, e que a humanidade, além de esperar, o que a humanidade precisa. Então, esse 7 aí tem uma importância. 6 dias depois, tomou Jesus consigo a Pedro, a Tiago e a João, seu irmão, e os conduziu em particular ao alto monte. Eu tô com medo do tempo não dá, Heleno. Eu tô achando que eu vou deixar para o pessoal procurar isso em casa. Que 6 dias depois do quê? O que você acha? Você acha que a gente abre isso aqui ou não? Não, Tony, eu acho que... eu acho que não deve, não. O que você acha? Porque já são 8h25, tem muito assunto ainda. Então, mas não, vamos abrir, sabe? Porque senão o pessoal vai ficar chateado. Será? Família, vamos embora. Se é Mateus 17, 6 dias depois de alguma coisa, vai estar em Mateus 16. Se você voltar no capítulo 16 de Mateus, você vai descobrir algo interessante. No capítulo 16 de Mateus, no versículo 16, tem lá uma revelação muito bonita, porque nessa hora, ali, Mateus 16, versículo 16, Pedro vai responder para Jesus uma pergunta importante. Jesus vira um pouquinho antes, alguns versículos, e pergunta assim para os discípulos, quem dizem os homens ser o filho do homem? Filho do homem é um título que Jesus aceitava. Ah, Senhor, uns dizem que tu és João Batista, outros dizem que tu é Elias, olha que Elias está aparecendo aqui, ou um dos profetas. Aí Jesus aceita a resposta dos homens, que são homens comuns, mas vai virar para o discípulo e perguntar, mas vós, quem dizeis que eu sou? Né? Aí Pedro dá um passo à frente e responde assim, Senhor, tu és o Cristo, o Filho de Deus vivo. Cristo, para quem não sabe, significa ungido. Ungido eram os reis para governar. Tu és, Senhor, ungido, o Messias que o povo aguarda, aquele que veio para governar as nossas vidas, aquele que veio para nos favorecer. A doutrina espírita nos fala que Jesus é o guia e modelo para a humanidade. Não é? Então é gostoso isso. 6 dias depois desse fato, dessa revelação de Pedro. E olha que interessante, Jesus ele deve ter percebido assim, entre os encarnados, entre os homens, entre os discípulos, apareceu um que trouxe uma revelação importante. Tanto que ele fala, bem-aventurado és tu, Simão Bar-Jonas. Bar quer dizer filho, filho de Jonas, que não foi nem a carne, tu não revelou carne, nem sangue, você não revelou coisas materiais, você revelou o meu Pai que está no céu. Houve uma conexão entre Pedro e o ambiente divino mais amplo. É como se o Pai encontrasse em Pedro ressonância para oferecer para a humanidade uma revelação.
Toda revelação naquela época merecia um tabernáculo. Toda revelação merecia a edificação de um templo. Os templos eram edificados naquela época em cima das revelações dos profetas. Então Jesus vira para ele e fala assim: de hoje em diante, tu és Pedro, e sobre essa pedra edificarei a minha igreja. Percebeu como é que a coisa funciona? Jesus está falando com ele que vai edificar esse templo, esse tabernáculo, em cima dessa pedra, dessa revelação que Pedro traz, tá? Fiquem atentos, porque lá na transfiguração, 6 dias depois desse fato, 6 dias depois, com o dia do ocorrido, 7º dia, é uma compilação de um ciclo que se fecha. Jesus vai pegar consigo Pedro, Tiago e João, seu irmão, e vai os conduzir em particular a um alto monte para que lá ele possa se transfigurar. 6 dias depois do fato. Isso é importante. Lá vai ter um negócio de tabernáculo lá também, de revelação, e que talvez esse capítulo 16, versículo 16 de Mateus nos explique um pouquinho isso aí. Elogio para nós, por gentileza. 6 dias depois, tomou Jesus consigo a Pedro e a Tiago e a João, seu irmão, e os conduziu em particular a um alto monte. 6 dias depois a gente já explicou. Tem mais alguma coisa aí, Heleno, que você consegue perceber enquanto eu molho a palavra aqui? O que você acha disso aí? Tem, você já contextualizou, né, Toninha? Então, abriu esse leque aí pro pessoal aqui. E agora tem essa questão, por que que Jesus aqui, né, quando ele abre, né, ele só leva esses 3 discípulos, Pedro, Tiago e João. E uma legal. outra questão também, em particular, a um alto monte, né? Ah, sim, sim. São 2 elementos importantes que esse versículo oferece. Legal. Vamos tentar ver se a gente consegue aqui alguns pontos interessantes. Jesus levou em particular e tomou Jesus consigo, Pedro, Tiago e João, não levou os 12, tá? Quando você vai perceber o que acontece na transfiguração, é um fenômeno muito interessante. 3 discípulos viram Jesus se transfigurando e aparecendo 2 varões, 2 espíritos falando com ele. Se os 3 discípulos viram, nos convida a perceber que nós tivemos ali uma materialização. Tá? Alguns evangelistas vão narrar essa passagem falando que os discípulos tiveram muito sono. Sono é uma característica interessante dos médiuns de efeito físico, que doam ectoplasma para que as materializações possam ocorrer. Aliás, reuniões de materialização no meio espírita hoje são raríssimas. Isso aconteceu muito na época de Kardec, para que pudesse balançar a humanidade em relação à sobrevivência da alma depois da morte, onde os espíritos se manifestavam, né? Então, aqui nós temos Jesus pegando só 3 e levando em particular, não é? Não levou os 12. O que vai acontecer naquele monte não é coisa para qualquer pessoa. Não é ambiente, talvez, para qualquer um que não tivesse já, talvez, capacitação. Jesus pode ter escolhido a dedo 3 que iriam lá pelo outro evangelista que tiveram grande sono, oferecer elementos suficientes para que a materialização se desse. É lógico que nós estamos junto com Jesus. E Jesus, talvez sozinho, pudesse ofertar a condição de materialização de quem quer que seja. Então, não temos dúvida em relação a isso. Mas o legal é que existia, para o judeu, uma lei interessante à época, que nós vamos encontrar lá em Deuteronômio, no capítulo 18, versículo 11, 10 e 11, onde Moisés, naquela época, passa de forma a legislar para aquele povo que tomasse muito cuidado com todos os povos que ele fosse encontrar, que eram povos pagãos. Nós estávamos lidando com um povo que acreditava num Deus espiritual, num Deus único. Isso era desafiador na época. Qualquer região que você chegasse, qualquer aldeia, você ia ter os deuses da humanidade, os templos dos deuses. E te perguntava para um hebreu assim, me mostra seu Deus. Você não tinha nem um retratinho 3x4 para mostrar, porque era Deus espiritual, e em espírito importava que esse Deus fosse adorado, né? Mas Moisés, nos contatos espirituais existentes na época, ele teve que,
cortar. Por quê? Porque era comum nos povos pagãos o contato com a espiritualidade, o mediunismo, onde os espíritos se manifestavam num intercâmbio muito intenso com os encarnados, através de benefícios pessoais, através de troca de sensibilidade, aonde o encarnado ofertava para o espírito algo que ele não conseguia mais e queria do espírito informações importantes que ele considerava que seriam boas para ele no plano físico. Por exemplo, coisa que muitos de vocês já devem ter ouvido até alguns séculos atrás, perguntar para o espírito assim, caso ou no caso, vendo aqueles bois ou não vendo, compra aquela terra ou não compro? Isso, gente, é interesse menor. Isso tinha muito em todas as regiões na época de Moisés, mas Moisés não queria nenhum tipo de intercâmbio com a espiritualidade para esse fim, por isso corta. Então você vai ter lá Moisés solicitando a não comunicabilidade com os mortos. Não é porque era impossível, não. Sabe por quê? Porque se ele proíbe, é porque tinha jeito. Vocês concordam? Vamos pensar. Se Moisés proibiu, é porque dava para acontecer. Porque como é que você vai proibir uma coisa que não tem jeito? Ou seja, a comunicabilidade com a espiritualidade tem jeito sim. Mas na época de Moisés, com a mente infantil, para um povo que precisava educação, que precisava coerção, imaginem, dos 10 mandamentos, 7 deles vêm com a palavra não na frente. E é isso que Moisés oferece para a humanidade. Não matarás, não cometereis adultério, não é? Só 3 te convidando a uma ascensão. Amar a Deus, honrar pai e mãe, guardar o dia de sábado. Todos os outros mandamentos é em cima de um povo que precisava de se educar. Não é? Vocês acham que um povo desse tem disciplina para entrar em comunicação com a espiritualidade, para pedir coisas de ordem espiritual? Não tinha. Moisés vai falar em Números algo muito interessante lá, aonde chegam para ele e falam assim, ó, o senhor proibiu a comunicação e fulano e ciclano, eles estão trazendo lá, profetizando. Sabe o que Moisés fala? Quisera eu que todo o Espírito de Deus caísse sobre todo o povo, para que todo o povo falasse em espírito e verdade. Olha que legal isso, ou seja, Moisés queria, mas falta o quê? Maturidade. Moisés, inclusive, nesse caso, desses 2 que continuaram profetizando, Moisés deu liberdade para eles, porque talvez eles tivessem discernimento à época necessário. E isso é muito legal. Mas o povo em geral, o hebreu e o judeu, tinham na mente a ideia de que era algo complexo e que não deveria ser levado a efeito. Consulta a necromante, não. A feiticeiro, não. Né? Aos mortos, não podia. Tá? Então, Jesus pega Pedro, Tiago e João e os conduz em particular a um alto monte, que foi a segunda colocação, né, Helena, que você fez? Sim. Nós falamos aqui a importância dos elementos, né? Subir o monte traz uma simbologia muito importante para nós, que é a elevação, né? Você se elevar. Jesus não leva os 3 para o vale, e nem leva os 3 para um ambiente complicado, nem para Jericó, que era considerado abaixo do nível do mar. Leva para um monte, elevação espiritual. E lá ele vai se transfigurar, né? Como é que está o versículo aí, Elô? Põe para nós, por gentileza. Para um alto, e conduziu em particular a um alto monte e transfigurou-se diante deles. E o seu rosto resplandeceu como o sol, e as suas vestes se tornaram brancas como a luz. Percebeu, Helena? O alto monte representa elevação. Elevar-se foi o que Zaqueu fez para ver Jesus passar quando ele sobe no sicômoro. Jesus, quando vê a multidão, que é um personagem complexo, no capítulo 5 de Mateus, ele se eleva, ele sobe o monte, não é? Então, essa subida de monte é importante para nós, a simbologia dela aqui. Ele não iria, teoricamente, poderia, mas não iria se transfigurar sem trazer essa simbologia, é importante. Se nós vamos tratar de algo espiritual aqui, é importante que eu mande um recado, Jesus pensou, né? Vai fazer uma reunião mediúnica, onde vai ter o contato com a espiritualidade? Maravilha! Que eu possa estar em ambientes sublimados, em ambientes edificantes,
e não com interesses rasteiros, interesses menores. Tranquilo? Beleza? Tranquilo, Toninho. Até para conhecimento geral aqui, Toninho, eu procurei saber também. No livro dos médios trata a transfiguração, né? Sim. Como uma mudança de estado que opera pela combinação dos fluidos. Exatamente. É interessante. Sem sombra de dúvida. Existem fenômenos aí... Você falou aí. Fenômenos que são explicados pela doutrina espírita no livro dos médios, por exemplo, da nuvem, nós vamos chegar lá, tá, Helena? Não estamos adiantando muito, não, mas da nuvem sai uma voz que diz: este é meu amado filho em quem me compraz, escutai-o. Quando todos os discípulos escutam uma voz, é característica de efeito físico, não foi um médium só que ouviu. Eu sou médium e ouvi. Não, todos os encarnados ali ouviram. Esse fenômeno ele é explicado na doutrina espírita como pneumatofonia. Olha que legal, se fosse uma escrita direta, era pneumatografia. Então, esses fenômenos na doutrina são explicados de forma minuciosa ali por Kardec, pela espiritualidade que conduz o processo. É a voz direta, o espírito para fazer aquilo, ele molda uma garganta, ele junta essa garganta psíquica, usando o ectoplasma do médium que está doando, provavelmente os discípulos, une a garganta dele e a voz aparece sem você estar vendo a pessoa, porque é um espírito. Mas todo mundo ouve. Lá diz que os discípulos ficaram apavorados com aquilo. Imagina que ele bater no papo e ver uma voz do nada falando, né? Os discípulos se assustaram com isso. Mas vamos lá, Elô, vamos ver o versículo 2? E transfigurou-se diante deles, e o seu rosto resplandeceu como o sol, e as suas vestes se tornaram brancas como a luz. O que você acha disso aí, Helena? Tem uma coisa que a gente consegue tirar daí? Tá aberto. Eu tô apanhando aqui um pouquinho ainda. Como é que acontece, não, acontece. Essa passagem que chama atenção, né, Toninho? O que a gente pode nem entender com essa questão do rosto de Jesus resplandecer, né? Seu rosto resplandece e vestes se tornaram brancas, né? O que a gente pode entender com essa questão das vestes dele? No Apocalipse, Jesus já trazia uma envergadura espiritual tão elevada por todos os ambientes que ele passou na esteira do tempo e que nós não conseguimos dimensionar de onde ele veio no seu processo evolutivo, que as suas vestes ali consideradas espirituais aparecem naquele momento da transfiguração. E são vestes brancas como a luz. Né? Lá no Apocalipse, nós temos uma citação que diz assim: e este, Senhor, de onde são, de onde vieram? Aí vem a fala que diz assim: estes, você sabe, estes são aqueles que vieram de grande tribulação e branquearam os seus vestidos e os lavaram no sangue do Cordeiro. Como é que alguém, Heleno, consegue branquear um vestido e lavar no sangue? Qualquer lavadeira que tiver na live aí sabe que se eu pegar uma roupa branca e botar no sangue, ela vai manchar. Isso é espiritual e é bonito. Branquear e lavar a veste espiritual no sangue do Cordeiro, que é Jesus, é pegar os ensinamentos de Jesus e com muito sacrifício, com muita luta, branquear vestes que são de ordem espiritual. É começar a perdoar quando se sentir ofendido. Sabe, irmão? É perguntar intimamente, pegar aquela fala de Jesus: por que você está andando inquieto, dizendo o que comeremos, o que beberemos, com que nos vestiremos? Essas coisas todas Jesus explica, os gentios procuram. Procura primeiro o reino de Deus, a sua justiça, essas coisas todas vão ser acrescentadas. Né? Ou seja, isso é lavar e branquear os seus vestidos, às vezes em grande tribulação. É você olhar e falar assim: nossa, a situação está apertada, Covid está batendo na porta, mas eu tenho fé que vai dar certo. Vamos orar, vamos auxiliar. Eu tenho que ir a campo às vezes, eu tenho que providenciar uma cesta básica, eu tenho que levar para fulano que está desempregado. Isso é grande tribulação. E é aí que você branqueia o seu vestido no sangue do Cordeiro. Então, quando Jesus aparece e transfigura, ele mostra o que ele é por dentro. Né? Quando você pega as bem-aventuranças, bem-aventurado limpo de coração, porque estes é que verão a Deus. Jesus está mostrando o processo de higienização pessoal dele, quando ele ali se transfigura naquele monte. Tranquilo?
Vamos voltar. O pessoal está muito caladinho aí, né? Pode fazer pergunta também. Pode também, o pessoal está calado. Vamos lá. E eis que lhe apareceram Moisés e Elias falando com ele. Gente, olha que interessante isso aqui. O que você olha isso aí e você pensa em quê? Extrai uma palavra daí para mim, Elias ou Heleno. O que você acha aí que tem nesse 3 aí interessante para nós? Esse falando com ele, né, Toninho? Como que a doutrina observa nesse fato ocorrido, né? Sim. E Moisés e Elias falando com ele. De cara, olha que interessante essa expressão. Moisés e Elias. Elias viveu séculos antes de Jesus, né? E a gente tem notícias do Evangelho, essa própria passagem aqui no capítulo 17, mais para frente, Jesus vai explicar que esse Elias aí é um companheiro muito próximo, que é o João Batista, né? E aí é o estudo para um outro momento. Mas olha que legal, Moisés estava ali. Moisés viveu séculos antes de Jesus, 1.500 anos antes, é o legislador que traz a lei, e é aquele que proíbe as manifestações espirituais ou a consulta aos mortos, aos necromantes, né? O que vocês acham que Moisés, aparecendo aqui com Jesus e Elias, está querendo dizer espiritualmente para a gente? Eu vou dar a vocês 5 segundos para vocês pensarem. Por que Moisés aparece? Aquele que proíbe esses negócios. Aparece ali em espírito e verdade naquela hora. Para provar que, na verdade, não era proibido, né, Tony? Não, na realidade, podia até ser para quem precisava se proibir. Lá na época, é. Mas o que Moisés está querendo dizer aparecendo ali, junto com Jesus? É como se ele falasse para o Espírito assim: vocês que têm as suas práticas mediúnicas, vocês que entram hoje em contato com a espiritualidade, recebem da espiritualidade informações importantes para a modificação. Vocês que receberam da espiritualidade a codificação da doutrina espírita, não é? O Consolador prometido, saibam que mediunidade com esse aqui pode. Mediunidade com Jesus é permitido. Então, lá vai a dica, família. Entrar para uma reunião mediúnica sem os conceitos crísticos não faz não, que é fria. Entrar na reunião mediúnica só com valores antigos lá daquele povo que nem lei não tinha, é complicado. Mas com Jesus vale a pena. Tanto que Jesus, no final da passagem, não está aqui no texto, mas ele vai falar: a ninguém conteis a visão, até que o Filho do Homem ressuscite dentre os mortos. A maioria de nós, preocupados com as questões da vida, estamos mortos, né? Se a gente pudesse dizer assim. Jesus olhava os escribas, os sacerdotes da época, e chamava de sepulcros caiados. O Filho do Homem ressurgir dentre os mortos é quando nós tivermos olhos de ver, ouvidos de ouvir. Aí você vai bater o olho em alguém e você vai falar assim: fulano é espiritualizado. Fulano já entende as questões do espírito. Para ele você pode conversar da transfiguração. Ele vai te entender. Mas enquanto a pessoa estiver morta espiritualmente, não vai, porque ele não vai entender. Ele vai achar que é história para boi dormir, ele vai achar que aquilo é uma parábola, que aquilo não aconteceu, porque Jesus vai conversar com o espírito. Como é que é isso? Ele não vai entender. Mas quando o Filho do Homem surgir dentre os mortos, pode contar a visão, porque o pessoal vai entender o que você está querendo dizer. Vamos voltar lá no versículo? Esse relógio não para, rapaz, 15 minutos, Helena. E eis que lhe apareceram Moisés e Elias falando com ele. E Pedro, tomando a palavra, disse a Jesus: Senhor, bom estarmos aqui. Se queres, façamos aqui 3 tabernáculos, um para ti, um para Moisés e um para Elias. A visão a gente já entendeu. Pedro, né, bate o olho em Moisés e Elias conversando com Jesus, revelação. Algo novo para a humanidade. É algo muito extraordinário que aconteceu e que merece 3 tabernáculos, 3 tendas, para que nós possamos contar para a população e o povo possa vir aqui adorar. Então vamos pensar. Jesus pega Pedro, Tiago e João e os conduz em particular a um alto monte. Ele vai trazer esses companheiros para um patamar de elevação, para apresentar para eles a espiritualidade.
vai mostrar para eles elementos que eles não percebiam antes. Mas diante da revelação de Pedro, tu és o Cristo, o Filho de Deus vivo, Jesus pensou, é agora. 6 dias depois, pega os 3 e vai apresentar Moisés e Elias. E Jesus estava falando com eles em particular, não é? Conversando com os espíritos. Olha a visão de Pedro. É a visão do discípulo ainda, dando os primeiros passos, engatinhando ainda. Porque lá diz que Pedro tomando a palavra. Imaginem Jesus conversando com Moisés e Elias e o Toninho chega no meio e toma a palavra. Ô, Senhor, quer falar? É o que Pedro fez. Pedro tomando a palavra de Senhor, é bom a gente estar aqui. Nós vamos construir 3 tabernáculos, um para ti, um para Moisés e um para Elias. Será que ele ficou tão maravilhado que ele não queria que esse momento passasse, Toninho? Será que é isso? Eu acho que ele queria materializar o fato. O que é materializar o fato? É o que a gente sempre fez. Acontece um fato espiritual extraordinário em qualquer país do mundo, eu monto uma igreja. E lá tem, né? Atualmente lá tem. Deve ter construído o fato lá, no Tabor, deve ter construído. Por quê? Porque eu quero materializar os espíritos. Jesus querendo espiritualizar os homens. Mostrar a espiritualidade. E nós queremos construir tenda, botar tijolo em cima de tijolo. É muito legal isso. Nós estamos descobrindo hoje com a pandemia que as estruturas físicas que nos acolhiam não eram as mais fundamentais. As igrejas ficaram vazias, irmão, mas as pessoas continuaram falando do Cristo, elas continuaram se espiritualizando. É o que nós estamos fazendo aqui agora. Nós não estamos lá dentro daquela casa maravilhosa que nos acolhe, pequenininhos, semeadores, né? Mas que nos acolhe com aquela vibração tão boa, mas estamos aqui vibrando, nos espiritualizando, porque é o que Jesus quer de nós, que com estrutura física ou não, que a gente tenha um templo aqui, ó. Esse é o templo, né? Esse tabernáculo que nós temos que construir, né? Lembra da purificação do templo, a de João, aonde Jesus fala que se derrubarem esse templo, eu reconstruo em 3 dias? Os discípulos só foram entender que ele estava falando do corpo dele quando ele ressuscita no 3º dia. Está lá em João. Nós somos o templo. Se me amardes e guardares os meus mandamentos, o Pai o amará. E viremos e faremos nele morada. Nós somos a morada do Pai. Nós somos o templo. Então, esse templo, esse tabernáculo que tem que ser construído, é de dentro para fora, não é? Mas Pedro toma a palavra e fala assim, poça Tetrago, eu entendi, nós vamos construir 3 tendas. Só que ele falou, teoricamente, diante de Jesus, falou bobagem, né? E o que a passagem diz aí, Elô, depois disso? Vamos ver se nosso tempo permite. Lê para nós aí, Helena, por favor. E estando ele ainda a falar, eis que uma nuvem luminosa os cobriu. E da nuvem saiu uma voz que dizia, este é meu filho amado, em quem me comprazo. Escutai-o. E os discípulos, ouvindo isso, caíram sobre o seu rosto e tiveram um grande medo. Família, olha quantos elementos aqui. O tempo às vezes não permite, mas vamos pegar alguns elementos aqui, Helena. E estando ele ainda a falar, quem que ainda estava a falar? Pedro. Nós, enquanto médiuns, enquanto pessoas comuns, interrompemos a fala de Jesus, né, e queremos continuar falando. Só que eis que uma nuvem luminosa os cobriu, e da nuvem saiu a voz que dizia, este é meu amado filho, filho amado, em quem me compraz, escutai-o. A nuvem tem uma representação. Hã? Porque a nuvem pode ser nuvem, porque nuvem luminosa, né? Ah, por que a nuvem é luminosa? Maravilha! A nuvem é representada no Evangelho, em alguns casos, como a própria divindade. Imagina você num deserto e vem uma nuvem que te oferece uma sombra. É Deus. Aqui nós temos a presença da voz saindo da nuvem, falando que esse filho amado, né, que a gente tem que ouvi-lo, é a voz, teoricamente, de Deus. Nós vamos ter explicação da doutrina de que é um fenômeno espiritual corriqueiro e comum, né? Aonde que a gente falou, é pneumatofonia, é a voz direta. Isso acontecia muito e ainda acontece em reuniões. Então, aqui nós temos que perceber que tem elementos aqui importantes. Nuvem. Emmanuel vai ter um comentário dessa nuvem do Evangelho de Lucas,
explicando para nós que as nuvens representam na vida situações às vezes complexas, às vezes difíceis. Não é à toa que os discípulos ficaram com muito medo e caíram sobre os seus rostos com muito medo, né? A nuvem na vida pode representar na atualidade a doença, pode representar um Covid que está nos envolvendo a todos, não é? A nuvem pode representar a perda de um emprego, não é uma nuvem pesada na nossa vida? Às vezes nós que levamos a vida com uma certa facilidade, de repente vem a escassez, que Emmanuel coloca nos seus comentários, que tanto a fartura como a escassez são duas taças importantes para serem sorvidas para o crescimento do espírito. E nós percebemos na escassez uma nuvem tremenda, né? Só que da nuvem, irmão, é que sai a voz te convidando a ouvir Jesus falar. Olha que legal isso. Quantos de nós, diante das nuvens que nos assolam no dia a dia, buscamos o Evangelho? É o mesmo que dizer que a diversidade é necessária, então, né, Toninho? Exatamente. Levar a vida só na boa. Eu vim para a vida, eu reencarnei porque eu vim a passeio. Isso não vai te levar em lugar nenhum. Às vezes é da contrariedade, às vezes é do desafio, da complexidade, da relação com o filho, com a esposa, com o vizinho, ou de uma situação complexa que a gente é convidado a se unir. É dessas nuvens que saem a voz que diz: este é meu amado filho, a ele ouvi. Ouvir Jesus, irmão, é algo importante, com tudo aquilo que representa, que está no Evangelho do Mestre. Ouvir o que esse Mestre tem para dizer para nós. Às vezes a gente lê o Evangelho todo, mas às vezes não percebe nos detalhes o que Jesus quer. Eu vim para que tenham vida e vida com abundância. E aí a gente tem que, às vezes, esperar uma nuvem para que isso aconteça. E, pasmem, nós só vamos descobrir na vida que a nuvem é luminosa depois que passa um tempo. Porque a gente fala assim, gente, aquele fato que ocorreu, que eu desesperei na época, olha o quanto foi bom para o meu crescimento. Não é verdade? Aprendi a trabalhar depois daquela escassez. Quantos de nós, 40 anos de idade, vão ter o primeiro emprego porque desencarnou o pai, que foi aquele terror para a família, e a espiritualidade olhou e falou assim, agora vai, agora. Ela que ela nasce, né, Antônio? Eu era feliz e não sabia. Era feliz e não sabia. E vai descobrir que a nuvem luminosa que te convidou a operar, a trabalhar, a produzir, a sustentar o irmão, a sustentar a mãe, a sustentar a família com 40 anos de idade pela primeira vez com o trabalho, é que essa que te trouxe a verdadeira felicidade. Te tirou do campo ilusório da vida, que era de curtir questões materiais, para começar a descobrir que você é capaz, que você pode, que você tem uma vestimenta bem formatada para produzir. Jesus virava no sábado e falava, eu trabalho e meu pai ainda hoje o faz. Não é? Se Jesus trabalha no sábado e o pai também, por que o Toninho tem que viver de vida boa? Às vezes da nuvem, que é luminosa, é que nós vamos descobrir que a coisa vai funcionar. Rapaz, ainda temos 7 minutos. Eu acho que se bobear, Helena, nós vamos chegar nesse final. Nossa senhora, vamos lá, Toninho. E aproximando-se Jesus, volta para mim, Elô, por gentileza, 6, para ver se nós pulamos alguma coisa aí. Eu estou achando que a Elô foi tomar um café. Ah, não, ela está aí, ó. É. E os discípulos... vai pular o rosto. E os discípulos, ouvindo isso, caíram sobre os seus rostos e tiveram um grande medo. Esse medo é natural, família. O medo nos assola diante das nuvens, né? E diante das cobranças que parecem divinas. O medo muitas vezes nos assola. O problema do medo é que ele, quando ele é paralisador. Ali nesse caso, nós temos esse exemplo, né? Ele paralisou os discípulos que caíram sobre os seus rostos, né? Tem várias passagens do Evangelho que falam do medo. Não é o nosso foco agora, mas eu acho que eu vou citar algumas aqui para que a gente possa ilustrar. O Pedro, diante daquela primeira pesca maravilhosa, ele ficou tão assustado com Jesus, enchendo aquele barco, que outro barco teve que ir lá ajudar a puxar os peixes, que quando ele desceu do barco, ele pulou nos pés de Jesus e falou assim, retira-te de mim, Senhor, que eu sou um homem pecador.
E Jesus usa uma expressão com ele que mostra que ele estava com medo, que ele estava temeroso. Não temas, de hoje em diante eu vou te transformar em pescadores de homens. Às vezes até para ser pescador de homens você tem medo. Às vezes eu vou falar alguma coisa numa live, eu bater um papo numa reunião, às vezes eu ficar apavorado, sem saber o que vai rolar. Mas Jesus fala no nosso coração, não temas. Família, não tema de evangelizar o teu filho. Não tema de pegar a sua família, reunir uma vez por semana em torno da mesa que te acolhe para alimentação comum, para que você possa alimentar em novas bases. Abrir um livro consolador, o Evangelho do Mestre, conte para os seus filhos a história do guia modelo da humanidade, desse que conduz o nosso planeta com todo carinho, aguardando de nós a sintonia ideal. Não temas, se transforme em pescador de homens. Tem outra passagem, que é quando João visualiza um semelhante ao Filho do Homem, lá no Apocalipse. Lá diz que eu, quando o vi, caí a seus pés como morto. Quando a gente vê alguém de tamanha envergadura espiritual, a gente sente a falta de vida em nós. Somos mortos mesmo. Porque é tanta vida que esses companheiros trazem que a gente cai a seus pés como morto. Mas a fala desse semelhante ao Filho do Homem é legal porque lá diz que ele, pondo sobre mim a sua destra, a mão direita, ele diz, não temas, eu sou o primeiro e o último. E o que vivo, eu estou vivo agora. E fui morto, olha que interessante. Ele foi crucificado, né? E fui morto, estou vivo para todo sempre, amém. É a vida após a morte, é a espiritualidade, a vida continua. É isso que esse quis dizer para João naquele momento. E ele só ergue João. O medo nos coloca em estado de morte, muitas vezes. Eles ficaram ali naquele estado. Elô, vamos no 7, faz favor. E aproximando-se Jesus, tocou-lhes e disse, levantai-vos e não tenhais medo. Eu gostaria de chamar a atenção desse versículo 7, nesses minutinhos finais, né, porque são verbos importantes no estudo minucioso do Evangelho. Aproximando-se Jesus. Nos convida a pensar como estamos aproximando das pessoas. Com qual interesse? Jesus se aproxima de nós a fim de nos erguer. Muitas vezes nos aproximamos das pessoas a fim de assolá-los, não é? Aproximando-se Jesus. Olha que legal isso para nós. Tocou-lhes e disse. São verbos importantes. Como eu toco o próximo? Com qual finalidade? Com qual interesse? E disse, o que Jesus vai dizer? Como eu estou usando a palavra nos dias de hoje? O que eu falo com os meus irmãos, com os meus familiares? Eu estou usando o Evangelho como referência? Ou eu estou só convidando pela fala as pessoas a procurarem na vida coisas menores? Que programas estamos assistindo e estimulando os nossos filhos, ou o cônjuge, ou o vizinho, ou o amigo? Em que patamares entra o nosso palavreado no dia a dia? Ele é edificante? O que estamos dizendo? Então, aproximar é importante, saber como estamos. Aproximando, tocar, como estamos tocando? E disse, a pessoa já está caída, está com muito medo sobre os seus rostos. Eu me aproximo, eu toco e eu digo algo? Então isso é importante. E a fala de Jesus como guia e modelo é para nós o exemplo. Levantai-vos e não tenhais medo. O 8, para finalizar, pegar um ponto aqui importante. E erguendo eles os olhos, lembra do alto monte? O erguer do olhar também é levantar espiritualmente. Ninguém viram senão unicamente a Jesus, conforme o evangelista que está senão a Jesus. Família, olha que interessante. Você estava ali numa reunião mediúnica. Os médiuns doando ectoplasma, Jesus, guia e modelo, espíritos conversando com o mestre, trazendo apontamentos. O discípulo interrompendo, mas depois do equívoco caíram sobre os seus rostos e o versículo 8 finaliza. E erguendo eles os olhos, ninguém viram senão a Jesus. Quando Jesus se aproxima de nós, quando Jesus nos toca e fala, e se a gente ouve
e se a gente tem força para levantar o campo visual, né, a positividade aí é muito grande, porque nós vamos ter o foco no Mestre. Olhar para o Evangelho e descobrir ali os textos e aquilo que consola, e aquilo que soergue, e aquilo que traz vida e vida com abundância. Então, a espiritualidade hoje, nas reuniões mediúnicas na casa espírita, ela se manifesta? Se manifesta. Ela traz recados. Ela compartilha, auxilia, sim. Mas o objetivo dela é como há 2 milênios atrás, naquele Monte Tabor, naquela transfiguração, com Moisés e Elias ali presente, o objetivo finalístico é que levantássemos os olhos e observássemos unicamente ao Mestre. A espiritualidade não quer que, manifestou na minha reunião fulano, ciclano, eles não querem isso. Eles querem que nós possamos olhar para o Evangelho e que a gente observe unicamente a Jesus, a videira verdadeira, o bom pastor, não é? Aquele que veio para que tivéssemos vida e vida com abundância, o pão da vida, a luz do mundo, esses elementos todos que o Evangelho traz para nós, que Jesus representa. Família, nosso tempo esgotou. Eu vou agradecer muito a oportunidade. Elo, obrigado, viu, também? Aí entra, né? Não, é uma mensagem complexa, mas eu não sei se vocês estão sabendo. Vou dar aqui para vocês uma canja. Os semeadores se reúnem para estudar o Evangelho de forma minuciosa. E uma passagem dessa aí, hein, Elo? São semanas a fio, né? Onde todo mundo colabora. Então, sintam-se à vontade de entrar em contato com a Elo, com a Helena, aí, para saber que dia que é essa reunião. Eu fiquei sabendo que é um negócio que muita gente pode entrar para participar, né? E que vale muito a pena. Tá bom? Muito obrigado. A Mara falou, que pena. Que pena, eu falei, agora é a hora que é. Eu sempre falo isso, né, Toninho? E a Vanessa também, né? A Vanessa colocou, gente, que maravilha de explanação, não conhecia o Toninho. Sim, prazer, viu, Vanessa? Muito prazer, viu, te conhecer. Primeiro, querido Heleno, gratidão, amigo. Nós é que agradecemos, né? Muito obrigado, nós que agradecemos. Nós que agradecemos. Toninho, eu posso pedir para você fazer a oração final e agradecendo já de coração e já marcando a próxima? Se Deus quiser, nós faremos. Vai ser uma alegria, viu? Obrigado. Família, vamos orar então, né? Nesse momento, pedindo aí a espiritualidade amiga que nos envolva um pouco mais e que nós possamos juntos aqui vibrar nesse clima tão gostoso da nossa união aqui agora, reunidos como estamos espiritualmente, para que a espiritualidade possa conduzir essas vibrações aos ambientes que necessitam, né? Aos hospitais, onde muitos dos nossos irmãozinhos estão passando por provas complexas, né? Aonde estão ali muitos com dores, com provações difíceis, para estes lares que têm os seus entes, às vezes internados, né? Que estão ali, às vezes, um pouco desesperados, que todos esses irmãos possam receber essas vibrações e que elas possam chegar aliviando as dores, Senhor, e esclarecendo os espíritos. Sabemos que as nossas vidas, Senhor, estão conduzidas pelo Teu amor e pela Tua paz. E pedimos a Ti, Senhor, que aproxime-se de cada um de nós que temerosos nos encontramos paralisados. Que o Senhor possa se aproximar, nos toque, Mestre, e fale baixinho no nosso ouvido quanto o Senhor nos ama. Nos convide através do Teu Evangelho, dizendo: vinde a mim, todos vós que estáis cansados e oprimidos, e eu vos aliviarei. Tomai sobre vós o meu jugo e aprendei de mim, que sou manso e humilde de coração. Porque o meu jugo, família, ele é suave, o meu fardo é leve. Obrigado, Jesus, por nos apresentar tamanhos benefícios, tamanho auxílio, que nos momentos de dificuldade, pela fé, confiando em Ti, certamente teremos o Seu jugo suave e compartilharemos o Teu fardo, que é leve, e certamente chegaremos
no fim da jornada, confiantes que todo o material que o Senhor disponibiliza hoje para nós encontrará guarida em nossos corações, nos nossos passos, no nosso olhar, na nossa fala, na nossa capacidade de ouvir. Obrigado, Jesus, por tudo. Esteja sempre conosco, hoje, agora e por toda a eternidade. Que assim seja. Família, beijo no coração de todos, viu? Obrigado, Tony, mais uma vez, Heleno. Uma boa noite para todos. Muito obrigada. Uma força aí, viu, irmão? Eu que agradeço pelos ensinamentos. Obrigado, Tony. Obrigado. Boa noite. Boa noite. Tchau, tchau.